Ótima tarde para você, vem comigo, plantonista. Obrigado a você que segue conosco, estava lá na Transamérica há pouco e agora a gente dá sequência na nossa programação ao vivo aqui pela TV Plan, como sempre mudando de plataforma, hein? Estamos no facebook.com/TV Plan Web. De uns tempos para cá, muitas pessoas estão recorrendo às academias para fortalecer os músculos. Porém, gente, é muito importante realizar as atividades corretamente para proteger os ossos e também as articulações. Para falar sobre todos os benefícios para a musculatura por meio das atividades físicas, eu recebo logo mais o médico ortopedista Júlio César Falaschi. Ele é o nosso convidado daqui a pouco. Mande a sua pergunta no WhatsApp e também no Facebook. 3 pessoas foram conduzidas até a delegacia da Polícia Civil suspeitas de tráfico de drogas. Nós vamos lá para a Zona Oeste, a primeira notícia de hoje aqui no Plantão da Tarde. Vejam só vocês quanta coisa foi apreendida, hein, pessoal? Teve ação da Polícia Militar, patrulhamento preventivo. É ali naquele trecho, próximo da rotatória do bairro. Passando por lá, gente, os militares abordaram uma menina. Idade dela, 17 anos. Junto dela uma moça de 19 anos e um rapaz de 19 anos, né? Um casal e mais a menor de idade. Todos, segundo informações da PM, já conhecidos no meio policial por envolvimento com tráfico de drogas. Inclusive, segundo a polícia, o casal de 19 anos está incondicional. Eles estão respondendo em liberdade pelo crime de tráfico de drogas. Durante a abordagem com a menor, a PM encontrou R$31 em dinheiro e uma bucha de maconha. Com o rapaz, foram encontrados R$118,75 e com a moça, acreditem, R$155 em dinheiro, R$74 em moedas. Gente, e com o auxílio de uma policial feminina, eles encontraram 3 pacotinhos dentro das partes íntimas da jovem. Vejam só vocês, acharam lá os pacotinhos, quando eles foram ali abertos, 50 pedras de crack. Gente, estava tudo pronto para comercialização. Com o apoio da Roca, o cão de faro encontrou mais 3 buchas de maconha, tudo prontinho para venda em meio ao lixo, próximo de onde a menor estava. A adolescente foi apreendida juntamente com os materiais encontrados e a dupla foi presa em flagrante. Foi todo mundo encaminhado para a delegacia da Polícia Civil. E 4 veículos ficaram danificados. Gente, teve acidente, hein? Teve acidente na manhã de hoje na rua Junqueiras, aqui bem no centro da cidade. Entre eles, uma viatura do Corpo de Bombeiros que estava indo atender uma ocorrência também se acidentou. Olha só a imagem, Polícia Civil no local. Olha a traseira da viatura dos bombeiros. Segundo o coordenador do Demutran, o Rafael Conde Maria, o acidente pode ter sido causado pelo derramamento de óleo na pista. Outra equipe do Corpo de Bombeiros esteve no local para espalhar serragem sobre o óleo, até para evitar novos acidentes, né, gente? Ali é um local de grande fluxo de veículos. Ninguém se feriu e o trânsito foi conduzido por agentes municipais. Eu fico imaginando, porque como choveu durante a madrugada, e choveu há pouco também, o pessoal resolve tirar o carro da garagem, né? Quem não usa o carro com chuva acaba indo para o trabalho ou para, algum afazer ali de veículo. E hoje a cidade está lotada de carro por causa da chuva. E aí tem um acidente desse, o trânsito fica ainda mais complicado. Essa imagem explica bem o que eu estou falando. Olha lá para você ver quantos veículos lá nas proximidades. Uma criança de 2 anos deu um susto na avó dela e na população lá da Coab. O pessoal passou um perrengue danado, né? Olha aí a imagem, gente. Olha aí, ó. Olha o Tenente Tárcio aí, ó. Um abraço ao Tenente Tárcio do Corpo de Bombeiros. Bem, esse garotinho aí, ele ficou preso com o pé no ponto de ônibus. De acordo com o Corpo de Bombeiros, no local, a criança, que estava acompanhada da avó, estava com a perna direita presa no banco de metal de um ponto de ônibus. Ainda segundo os bombeiros, a perna da criança foi retirada de forma manual, sem danos. Os bombeiros relataram também que no local, a criança e os populares estavam muito agitados, a criança muito mais, né? Eles foram acalmados ali, os bombeiros chegaram, conversaram, acalmou. Tá lá a avó, tá um pouco assustada a vovó também, e o menino tava com cara de sapeca, não tava, gente? Que bom que essa história terminou com um final feliz, né? Que bom.
A Guarda Civil Municipal recuperou ontem à noite um veículo, pouco depois que ele foi furtado ali nas proximidades da Igreja de São Judas, ali no Jardim dos Estados. De acordo com a Guarda, durante o trabalho, em conjunto com a Polícia Militar, o carro foi localizado abandonado. Ele estava lá na rua Doutor Vasco José Vieira, né, lá na Coab. Olha aí as viaturas da GM e também o veículo recuperado. Bom, o veículo foi removido ao pátio credenciado do Detran para ser ressarcido ao dono. Que bom, né? Menos mal aí para o dono que passou esse perrengue também. Materiais esportivos foram furtados do ginásio poliesportivo Miguel Zanetti na madrugada de ontem. Olha aí, ó. 2 funcionárias chegaram para trabalhar, né? E o que aconteceu? Era bem cedinho, 7 horas da noite, e elas notaram que a quadra havia sido invadida. E de lá, alguns materiais foram levados. Os criminosos fugiram levando cerca de 30 colchonetes, 30 halteres que são utilizados em aulas, né, lá no espaço. Ainda segundo a PM, os suspeitos entraram por cima do portão, onde tem umas telhas plásticas, né? E aí eles conseguiram entrar lá no almoxarifado. Aí fizeram a festa, olha lá. Aí ficaram livres, ninguém foi preso, né? É muito comum ter ocorrência nesse local aí, nesse ginásio poliesportivo, né? Que é um belíssimo ginásio, diga-se de passagem, né? Atende ali os moradores de Jardim P, do Nova Aurora, do Dom Bosco, né? Bacana, olha aí. Olha só, plantonista, a Drogaria Americana é a rede de farmácias do seu jeito essa semana. Tem polivitamínico, gente, preço sensacional, o produto da semana, é só passar por lá e economizar. E continua também a campanha, vejam só vocês, dos protetores solares. Tá barato demais da conta. Protetor solar, olha só, Arcilium cores por R$ 79,90 cada. É, gente, tem o Oil Control, aquele para pele oleosa, fator 30, por R$ 59,90. É para fechar negócio junto da Drogaria Americana nos 4 endereços. Tá demais, hein, Abel? Parabéns, Francisco Salles, Remígio Prézia, Assis Figueiredo e Avenida João Pinheiro. Drogaria Americana, a rede de farmácias do seu jeito. Vamos à previsão do tempo aqui no plantão. É, manhã chuvosa, hein? Dia chuvoso em Poços de Caldas. A tarde segue com períodos nublados, com chuva a qualquer hora. A temperatura mínima é de 13 e a máxima de 21 graus. A umidade relativa do ar deve variar entre 26% e 94%. Em Botelhos, a mínima é de 13 e a máxima de 22 graus. Dia de sol com nuvens, tem chuva no final da tarde. Em Campestre, a mínima é de 12 e a máxima de 20 graus. A umidade relativa do ar varia entre 28% e 98%. Mesmo com a chuvinha, não está tão frio, né? Essa semana nós já tivemos dias mais frios. Uma mulher de 27 anos foi agredida pelo companheiro dela hoje de madrugada. O caso aconteceu em Andradas, lá no bairro 7 de Setembro, 2 horas da madrugada. A vítima teria ido até a sala da residência onde estava o companheiro de 24 anos. Ele dormia no sofá. Ela teria perguntado por que ele não iria dormir na cama. E aí começaram uma discussão. O homem, segundo a vítima, teria agredido ela com tapas no rosto e mordidas na cabeça. Mas como ele quis morder a cabeça da mulher, né? Fala a verdade, que cara maluco. Ele ainda, segundo a vítima, teria tomado o celular da mão dela e saído do local. A polícia militar foi acionada e ao chegar na casa, a filha da vítima aproveitou a presença dos militares para relatar que há cerca de 1 ano o suspeito estaria passando as mãos nas partes íntimas dela. A mãe afirmou que nunca presenciou nada, mas que acredita na versão da filha. A polícia o que fez? Tentou localizar o suspeito, só que ele não foi encontrado. Mãe e filha passaram por atendimento médico. O Conselho Tutelar foi acionado para as providências cabíveis sobre esse suposto abuso. Lembrando que é um suposto abuso, né? Deve ter, né? Eles vão investigar isso aí, mas é muito sério, hein, gente? Agora, o que o rapaz tava dormindo no sofá, né? Vai lá falar com o homem lá e morde a cabeça da mulher, pelo amor de Deus, hein? Uma residência foi furtada ontem de madrugada lá no Portal da Mantiqueira. A gente fica ainda em Andradas, nós temos até as imagens, porque o rapaz ele foi no meio desse pasto, olha lá, ele consegue arrebentar a cerca, né? Já se passava do meio da noite, os moradores ouviram barulho, acionaram o alarme e aí é o momento em que o bandido
né, pratica ali todo o delito. As câmeras de segurança registraram todo momento. O alarme da residência, como eu disse, foi acionado e as luzes foram acesas para assustar o suspeito. Olha lá, ali que está a imagem nessa câmera, ela filma no escuro. Só que sabe o que aconteceu, gente? Mesmo assim, ele conseguiu jogar uma bicicleta por cima do muro e fugiu do local. Ainda de acordo com as vítimas, o suspeito danificou a cerca elétrica para entrar no imóvel e cortou o cabo de uma das câmeras de vigilância. Uma faca foi encontrada dentro da garagem. A polícia analisou as imagens das câmeras. Até o momento, o suspeito não foi localizado. Olha lá, levou a bicicleta embora, né? Brincadeira, hein, gente? As obras de construção do banheiro e a implantação do corrimão do ponto turístico, Fonte dos Amores, seguem a todo vapor. O governo federal está investindo aproximadamente R$250 mil aqui em Poços de Caldas na conclusão dos trabalhos. A Letícia Fagundes foi lá conferir como andam as obras. Boa tarde, Letícia. Exatamente, Paulo Marcelo. O governo federal está investindo R$250 mil nas obras de revitalização do ponto turístico Fonte dos Amores, aqui em Poços de Caldas. É um recurso federal gerenciado pela Caixa Econômica Federal. O recurso foi disponibilizado desde 2013. E nós fizemos a licitação esse ano. A obra dos sanitários, 245 mil. Há uma contrapartida pequena do município, mas a maior parte vem do recurso federal. As obras de revitalização contemplam a reforma dos sanitários e a colocação de corrimãos, que oferecem mais segurança para os turistas. A previsão é que as obras terminem em setembro. Nós estamos fazendo os sanitários, tanto masculino como feminino, com um projeto arquitetônico bastante sofisticado, realizado por arquitetos, e vai dar uma condição muito favorável, até porque hoje o local não dispõe de banheiros, que foi demolido na época, em 2013, e nós fizemos aqui e demos continuidade aqui à obra. Foram instalados corrimãos, também uma demanda aí junto ao contrato, junto à Caixa Econômica Federal. Foram instalados também no início desse ano e já está atendendo com total segurança aqui as pessoas, os turistas que frequentam esse importante ponto turístico de Poços de Caldas. E com prazo aí de ser finalizado dentro do mês de setembro. Quem trabalha aqui no ponto turístico fala das melhorias que a revitalização está trazendo para o local. Essa melhoria vai trazer muito benefício. Hoje o fluxo maior que a gente tem aqui é pessoas de terceira idade e que mais usam os sanitários. Então, com essa construção vai facilitar, vai favorecer, inclusive eles tiveram a destreza de fazer com acesso para cadeirantes, para pessoas deficientes. Então, tudo isso foi uma melhoria fundamental para o ponto turístico. Já os turistas que visitam a Fonte dos Amores aprovam as obras de revitalização. Ajuda muito, inclusive a mim, que eu tenho problema de articulação e me dou sempre bem nos passeios, porque todos estão bem, assim, estruturados. Senti segura, assim, assim, tinha certeza de que não estava correndo riscos. Eu achei muito bom, sabe? Já vim aqui outra vez, o ano passado, né? E eu achei muito melhor. É bom, né? Porque aí vem criança, vem idoso, adolescente, todo mundo, então achei bem legal. Com imagens de Márcio Pinto, Letícia Fagundes para o Plantão. Letícia, vem comigo você, mande a sua mensagem no facebook.com/tvplãoweb, quero bater um papo com você. Ó, essa é para quem gosta de comprar barato de verdade. É o negócio fechado da Casa Sertaneja Eletro. Tem promoção aqui no Plantão e eu conto pra você, hein? É a semana do smartphone, tá demais, hein? Você compra, olha, essa semana do secador também, ó, secador Gama 2.300, Smart TV Samsung por R$ 999,90, paga em 10 vezes sem juros. Tá linda essa TV, hein? É uma Samsung HD. Tem pendrive 32 GB, tá barato, hein? R$ 32,90. Ali na Francisco Salles 555, de frente ao terminal de linhas urbanas, Sertaneja, é parceira aqui do Plantão da Tarde. Daqui a pouco a gente volta. Tem destaque daqui a pouco, né, gente? Daqui a pouco tem destaque os principais portais de Poços de Caldas, da região e também do estado. Daqui a pouco, não é fake news, é Plantão da Tarde. Com o
Plantão da Tarde. Lembrando que às 7 horas da noite tem Plantão 47 ao vivo, 1h30 de muita informação. Depois tem um giro esportivo com o Luiz Felipe Sioff também, que tá demais, hein? Hoje, aliás, tem Copa Libertadores, tem muito evento bacana na noite esportiva aqui no nosso país. Vamos aos destaques? Você participa com a gente no nosso WhatsApp 999-27-3591, também no facebook.com/tvplan web. Tem destaque agora aqui no Plantão. Vamos lá, Jornal da Mantiqueira, notícia da manhã, vamos só, matéria de capa. Codenge diz que está estudando alternativas para a gestão das termas. As termas, né, sendo destaque aí como matéria de capa do Jornal da Mantiqueira. Vamos até Andradas também, tem destaque chegando, girando Tropa de Elite. Portal de Andradas, olha só, hein? O que o Portal de Andradas traz hoje? Homem agride mulher no bairro 7 de Setembro, em Andradas. E ainda, peças teatrais para Andradas nesta semana. A cultura, né, aguçada lá no município de Andradas. Tem também, olha só, um criminoso cortou um cabo de uma câmera e furtou, né, uma residência lá no portal, no Jornal da Mantiqueira, no bairro da Mantiqueira, me perdoe. Nós mostramos há pouco aqui, inclusive no plantão, a ação desse bandido está aqui também como destaque no portal Andradas. Vamos até a capital mineira, girando mais um destaque. O Tempo, após 4 horas, sequestrador é morto por atirador de elite na ponte Rio-Niterói. Ele mantinha 37 pessoas reféns dentro de um ônibus desde as 6 horas da manhã. Foi o assunto, né, da manhã hoje, uma ação, né, sem retoques, né, por parte da polícia, né? O BOP estava lá também, o atirador de elite da Polícia Militar. Creio eu que o Witzel, né, que é o governador lá do Rio, deve fazer até uma homenagem a esse atirador, haja vista, né, que o Witzel sempre tem aparecido aí, principalmente, né, com fotos, segurando armas, e ele, né, tem esse perfil. Vamos lá, mais um destaque, ainda na capital mineira. Hoje em dia, BH flagra 7 caminhões por dia em local proibido. Isso aqui são números só de 2019, né? Tem a ver com a educação do trânsito, né? Aliás, o trânsito em Belo Horizonte, já falamos aqui em outras oportunidades, um trânsito extremamente caótico. Tem também destaque do futebol do Hoje em Dia, como de praxe, não é isso? Em Paz, Ricardo Oliveira tem a chance de confirmar retrospecto internacional. O Atlético que joga hoje pela Copa Sul-Americana. Mais um destaque, por favor. Estado de Minas, o tema é o Rio de Janeiro também, termina sequestro de ônibus na ponte Rio-Niterói. A polícia alvejou o bandido, né? Foram vários tiros. Tem também, olha só, preso por homicídio, o caminhoneiro que provocou acidente em Belo Horizonte pode pegar até 20 anos de prisão. Tá aí os destaques dos portais aqui do nosso estado. O recado agora é da Oral Sim Implantes para você que acompanha o plantão. Olha, a Oral Sim tem família e família de verdade. Você que conhece a estrutura sabe do que eu estou falando. A Oral Sim, gente, é realmente uma família. É tratamento com implantes dentários, estrutura impecável, tecnologia de ponta, mas o principal, sem dúvida nenhuma, são as pessoas. A Oral Sim tem um atendimento humanizado, com o carinho e o respeito que você merece. E uma equipe de profissionais que atende cada paciente como se fosse da sua família. Então, se você ainda sofre com dentadura ou ponte móvel e quer voltar a mastigar bem os alimentos, agende hoje ainda uma avaliação. Ligue no 3114-0300, 3114-0300. Eu tenho certeza que vai ficar muito mais fácil voltar a sorrir e a mastigar também. Eu vou repetir o telefone, dica para você. Quando ligar para a Oral Sim, pode falar que assistiu aqui no plantão, porque a condição é diferenciada, tá bom? 3114-0300. Oral Sim, nossa família constrói sorrisos. Ontem você acompanhou aqui no plantão uma matéria com relação à quantidade de lixo que estava sendo depositado às margens da BR-267, ali na Zona Oeste. Esse local aí, na imagem, é bem de frente à Universidade Federal de Alfenas, a Unifal. Os moradores estão indignados com a quantidade de lixo que foram jogados às margens da rodovia. Vejam só vocês,
Nós buscamos uma resposta, né, junto aos órgãos fiscalizadores e, como foi prometido, inclusive, durante a entrevista lá do zelador da Zona Oeste, quero abraçar aqui o José Benedito Damião, ele que faz parte da equipe de limpeza da Secretaria de Serviços Públicos. Ontem eles estiveram no local com um caminhão de lixo, hoje na verdade, né, foi agora pela manhã, isso, olha só a imagem, e eles realizaram a limpeza do local. Bom, vale lembrar que a rodovia é de responsabilidade do Departamento, né, de Edificações de Estradas e Rodagens, o DER, que afixou, inclusive, ao longo da BR, uma placa, né, citando ali a proibição, né, de jogar lixos e entulhos às margens das rodovias. O pessoal não respeita, né, infelizmente não é comum isso. Agora, nós temos aí que ressaltar a atuação do município nesse caso. Eles foram até lá, fizeram o trabalho deles, não era de responsabilidade, viu gente? Ele até ontem na entrevista ele falou, fizeram, né, algo que não é de responsabilidade do município. Agora, se fosse esperar o DR realmente, né, eles não iriam lá tão cedo resolver esse problema. Então, parabéns aí ao pessoal da secretaria que esteve lá, que deu essa atenção, e os moradores podem encaminhar as suas reclamações e as suas sugestões aqui para o nosso WhatsApp, tá bom? 999 27 3591. A 20ª Companhia de Polícia de Poços de Caldas realizou na noite de ontem uma visita de prevenção contra o arrombamento de caixas eletrônicos. A ação aconteceu em várias ruas e avenidas das praças de Campestre. Olha aí, tinha polícia lá para tudo quanto é canto, hein? Cerca de 6 viaturas foram disponibilizadas pela companhia para a realização do patrulhamento. Os moradores se sentiram mais tranquilos, né? Se a gente puxar aqui pela memória, há 2 anos atrás nós tivemos uma ação, eu diria, cinematográfica em Campestre. Vocês vão se lembrar daquela explosão aos caixas eletrônicos do Banco do Brasil, onde os bandidos conseguiram, né, pegar uma pequena quantidade de dinheiro, só que eles estavam, né, segundo investigações da Polícia Civil na época, eles estavam já em Campestre na época, foram no mês de agosto, na época da festa da cidade, né, ficaram lá durante um tempo e no dia da ação, onde eles, né, metralharam ali parte da área central da cidade, vários comércios foram atingidos, eles fugiram para a zona rural. Ali ficaram entre Campestre, né, entre Caldas, naquele trecho. E depois resolveram, né, deram aquele tempo e resolveram vir embora em um outro veículo, em um caminhão. Só que o trabalho de investigação na época da Polícia Civil foi sensacional, né? Acabou resultando na prisão de toda a quadrilha. Vocês vão se lembrar também da troca de tiros, né, que aconteceu ali no posto da Polícia Rodoviária Federal. Daí nós já tivemos também o apoio da própria PRF naquela operação, onde a Polícia Civil realmente fez um trabalho sensacional. Toda a quadrilha, né, a maioria era da mesma família, eu bem me lembro disso também. Foi a última explosão que nós tivemos em Campestre e a população desde aquela época, né, ficou com muito medo, na verdade, né? Lembrando que o banco foi mais de um ano também para ser entregue novamente à comunidade. Um desentendimento entre vizinhos causou a morte de um gato por arma de chumbinho na noite de ontem, no Campo das Antas, lá na Zona Oeste. Sobrou pro coitado do gato, é isso? Meu Deus, para a Polícia Militar, o dono do gato relatou que vinha sendo cobrado constantemente pelo vizinho sobre a castração do animal. O gato, segundo ele, estaria urinando no quintal. Fala a verdade, gente, o povo tá muito sem paciência. O povo tá muito sem paciência. O dono do gato ainda relatou que teria ouvido um barulho parecido com um tiro. Foi quando ele foi chamado por outro vizinho que mostrou o gato dele morto na frente de casa. Ao procurar o autor do disparo, ele confirmou ter atirado no animal com uma espingarda de chumbinho, mas não sabia se havia acertado ou não. É praticamente um sniper esse vizinho, hein, Carolina? É praticamente um sniper. Em primeiro lugar, o gato não tem 7 vidas. Com um tiro de chumbinho derrubaram o gato. A polícia compareceu ao local e apreendeu a espingarda, né? O suspeito se comprometeu a comparecer em juizado especial criminal e cometeu um crime muito sério, né? E ele vai ter que responder por isso. Agora, não tinha uma maneira melhor de resolver isso não, hein? De repente castrar o gato realmente, porque gato também sem castrar, vou falar, é uma ameação que eu vou falar uma coisa, né?
Que coisa triste. Mais um restaurante aqui na área central de Poços de Caldas foi alvo de criminosos hoje de madrugada. Não é repetição não, viu, gente? De novo, a vítima relatou para a polícia militar que ao chegar para trabalhar notou que o estabelecimento comercial estava com a porta arrombada. Do restaurante foram levados um celular e um aparelho DVD. A polícia militar foi acionada, realizou o rastreamento, mas até agora ninguém foi preso. É um café ali naquela região, né? Tem cotação do café. Falando em café, tem cotação do café chegando aqui no plantão. Aliás, o mercado cafeeiro fechou o dia em baixa. A saca do tipo 6 bebida dura ficou cotada a R$ 392, variação negativa de R$ 2. No mercado futuro com vencimento em dezembro, a saca de 60 quilos também fechou o dia em baixa, cotada a $115,10, variação negativa de $1,70. Poços de Caldas desenvolve o projeto Família Acolhedora. Gente, esse projeto atende crianças e adolescentes de 0 a 17 anos que por algum motivo tiveram que sair do seio da família ou devido a medidas judiciais. A Família Acolhedora é uma política pública que garante o direito à convivência familiar e comunitária de crianças e adolescentes que são separados de suas famílias. A Letícia Fagundes fez uma matéria muito bacana. Acompanha comigo. Acolher crianças e adolescentes que tiveram seus direitos violados em Poços de Caldas. É assim que funciona o serviço de acolhimento em família. Quando uma criança passou por alguma violação de direitos, através de uma medida judicial, ela é encaminhada para acolhimento, né? Aí, ao invés delas serem levadas a instituições especializadas, casas-lares ou abrigos, elas são encaminhadas às famílias acolhedoras até que a família dela se organize, né? Durante esse período, a gente faz o trabalho com a família, né? Naquela situação em que foi violado o direito da criança, acompanha a família juntamente com a rede da criança, né, do município, e acompanha a criança e a família acolhedora, né? O serviço, o acolhimento, na verdade, funciona por um tempo de 1 ano, podendo se estender por mais até 6 meses, né? Durante esse período é feito o trabalho aí com a família, com o intuito sempre do retorno à família de origem. Quando não é possível, a gente trabalha uma família extensa, um tio, avô, um primo, né? E quando se esgotam todas as possibilidades, aí essa criança é encaminhada para adoção, né? Mas isso em último caso, né? E para ser família acolhedora, um dos critérios é não estar cadastrado na fila de adoção e não ter o interesse em adoção, porque quando chega nessa situação de ser encaminhada para adoção, ela vai para uma família que está cadastrada no Cadastro Nacional de Adoção, então é a primeira da fila, e então é por tempo determinado o acolhimento familiar. Em primeiro lugar é ter o amor, o carinho, né? A intenção de cuidar de uma criança, né? Que está passando por um probleminha, vamos dizer assim. A gente tem o nosso logo, né? Me empresta sua família, a minha está com alguns probleminhas. Então, se você tiver o amor, tiver o cuidado, tiver a atenção, a vontade de ajudar, é o primeiro requisito, né? O segundo é ser maior de 21 anos, residir em Poços de Caldas, não tem necessidade de ser casado, não pode ser solteiro, casal homoafetivo, não existe essa restrição, né? E também não tem, a gente pede antecedentes criminais, alguns documentos, né? E ter uma boa saúde física e mental, que é importante, né? Mas o mais importante é ter o amor mesmo, que é a prioridade. Esteve com a gente há pouco lá no Transanews, um bate-papo super bacana, né? Ele e o Rogério. Noite agradável de segunda a segunda na Cabana Pizzaria, a melhor pizza da cidade. Gente, que delícia. Olha só, agora tem drive-thru na João Pinheiro, você passa com seu carro e aquela daqui é detalhe, né? Retira sua pizza de 3 a 5 minutos, é rapidinho. E a Cabana também tem a unidade lá da Zona Leste, né? Que é a tradicional, lá no Jardim Amarílis, agora com 2 fornos a lenha,
Tudo isso para agilizar o processo de entrega, tanto no salão quanto também para as residências que ligam, né, durante a noite. Você pode pedir a sua pizza a partir das 18 horas, 3414-9200 e 3712-6074. É Cabana Pizzaria, é parceira aqui do Plantão da Tarde. Um abraço, meu grande amigo André. Intervalo chegando. Daqui a pouco o doutor Júlio, ortopedista, é o nosso convidado. Bate-papo promete muito. Eu espero você. É daqui a pouco, não é fake news, é Plantão da Tarde. De volta aqui no Plantão. Olha só, se você quer ter resultados melhores na sua empresa, preste atenção na dica da Lógica Software. Gente, a Lógica está no mercado há mais de 20 anos, uma equipe super competente, e se você de repente está passando por algum problema na sua empresa, eu vou trazer aqui 7 passos: o financeiro, o crediário, estoque, compras, contabilidade, precificação, vendas e marketing. Se você quer melhorar quaisquer desses departamentos, tem condição especial para você. Ligue no 0800 000 3272, fale nome aqui do Paulo, do Plantão, porque você recebe 3 meses grátis. Isso mesmo, 3 meses de assinatura, se mencionar o Plantão 47. Liga lá, 0800 000 3272, meu amigo Paulo Arcanjo e toda a equipe da Lógica. Gente, é impressionante, né, o tanto que esse pessoal trabalha bem, viu? Liga lá, 0800 000 3272. 3 escolas públicas de Poços de Caldas estão recebendo até o final deste mês o projeto Mexericarte Cultural. Esse projeto tem apresentações de música de circo e dança. A primeira escola a ser contemplada pelo grupo é o Rasgaceiro, né? O grupo Rasgaceiro, que é muito conhecido, e foi a escola Avelino de Melo, lá na Fazenda Lambari. O grupo também segue para as escolas Rafael Sanches e Washington Luiz. Parabéns aí, o pessoal do Rasgaceiro também, né? Sou muito fã do trabalho deles. Fortalecer os músculos é muito importante para a saúde, já que eles, né, fazem parte aí, né, são fundamentais para a funcionalidade do nosso organismo. Além de melhorar o condicionamento aeróbico, né, temos que ter a musculatura forte e resistente para proteger os ossos e as articulações. Tudo isso, né, traz a melhora do metabolismo. Para falar sobre todos os benefícios para a musculatura por meio das atividades físicas, eu recebo o médico ortopedista, Dr. Júlio César Costa. Boa tarde, bem-vindo ao Plantão da Tarde. Muito honrado com a sua presença, Dr. Júlio. Boa tarde a todos os telespectadores. Eu que agradeço a oportunidade de falar aí com os ouvintes e os telespectadores do Plantão da Tarde. Muito obrigado pela presença. Aliás, nós temos muitas perguntas, daqui a pouco eu vou até prestigiar aí o pessoal que mandou muita mensagem. Aliás, até o convite para você seguir a TV Plan lá no Instagram, tá? Todo dia pela manhã a gente posta os convidados com os temas para vocês encaminharem as perguntas. É só seguir lá a TV Plan no Instagram e também no Facebook. Hoje em dia, né, se a pessoa... Aliás, sempre foi assim, né, doutor? Você não faz o exercício correto, pode acontecer uma lesão, né? Tudo é um processo. O corpo humano precisa de estrutura. Estrutura óssea, estrutura muscular, estrutura ligamentar. Sim. Então, tudo faz parte de um conjunto que, se tiver com muita flacidez muscular, com muita a parte óssea enfraquecida, tudo isso dificulta o dia a dia da pessoa. Não precisa ser nem só o esporte, a própria atividade. A própria atividade pode causar uma lesão. Exatamente. Coluna, por exemplo. A musculatura ela é uma estrutura que passa pelas articulações, e essa musculatura ela ajuda na estabilização daquela articulação. Se a musculatura tá flácida, existe às vezes uma mobilidade um pouco diferente do que deveria ser o funcional daquela articulação, e isso vai causando, com o passar do tempo, um desgaste da estrutura. Então, quer dizer, já existe um envelhecimento natural, mas existe também aquelas deformidades causadas por
por falta de estrutura naquela articulação em especial. Tem muito, às vezes a pessoa não está acostumada, não tem uma rotina ali na academia ou em qualquer esporte que seja, de repente ela resolve mudar de vida e ela quer se jogar ali na atividade. Isso é complicado. Então, quando você faz, o organismo precisa de um tempo para poder se adaptar a uma nova realidade. Então, sempre que você começa uma atividade física sem ter antes uma retaguarda muscular, você tem que preparar aquela musculatura gradativamente. Não pode ser uma coisa assim, vou fazer agora, vou correr 10 quilômetros, Quero mudar de vida. Então não, vai mudar de vida, mas tem que ser uma coisa planejada. Você tem que começar devagarzinho, dando condições para o teu organismo se adaptar a uma nova realidade funcional. Então, o nosso organismo reage de acordo com o estímulo. Então, se você começar a estimular através de uma atividade física, vamos dizer, com alguma supervisão, você começa a ter os benefícios que o próprio organismo vai reagindo. Então, aquela musculatura que tinha uma amplitude de movimento pequena, aquela musculatura que tem assim uma elasticidade muito pequena, ela começa a ter uma elasticidade. E daí você começa a ter ganho de massa óssea, porque também o fato de você ter a musculatura e o tendão grudado no osso faz a alavanca, isso fixa cálcio nos ossos. Então, as vantagens que você tem numa atividade física são vantagens muito além de só um fortalecimento muscular. Você tem fortalecimento ósseo, você tem estabilização das articulações, você tem oxigenação de cérebro, você tem... são muitas vantagens que você tem. O desestressar, né? Você tem várias vantagens quando você faz uma atividade física. Que bacana. Física. Olha só, vamos atender ao nosso telespectador, a Silvana Reis. Ela mandou a mensagem, pessoas que possuem osteoporose devem se exercitar também? Não mas quais os melhores exercícios para elas? Obrigado pela mensagem, Silvana. Então, Silvana, a osteoporose, ela muitas vezes ela acomete uma pessoa por falta de atividade física. Porque o fato de você fazer uma atividade física, você mostra para o teu organismo que você está forçando o esqueleto. E aí o esqueleto não vai soltar cálcio. Então a pessoa às vezes ela está numa fase de vida onde ela tem uma perda de massa óssea natural, é uma coisa natural. Por exemplo, a pessoa que passa dos 50 anos, por exemplo, ela vai entrar na menopausa, a mulher, por exemplo, ela entra na menopausa. E aí ela deixa de produzir um hormônio que é importante para poder regular e poder impedir que o cálcio saia na corrente sanguínea. Quando você se alimenta bem de cálcio, você vai ter um estoque de cálcio circulante. Quando o organismo precisa do cálcio para alguma atividade, ele tira de onde está circulante. Às vezes a mulher ela perde essa defesa, porque o hormônio, o estrógeno, ele impede que o cálcio saia na urina, e quando é filtrado nos rins. Então, o fato de você ter uma atividade física, você vai fazer com que o organismo entenda que você não pode tirar o cálcio de onde tem reserva. Vamos dizer que não tenha no sangue mais, porque você eliminou na urina. Aí ele vai tirar de onde tem reserva. Onde tem reserva? Isso. É onde tem os ossos. Então o cálcio tem no osso a estrutura dele. Então quando você faz atividade física, você mostra para o organismo que ele não pode despender do cálcio, porque o teu osso vai ficar fraco. Então, a atividade física é fundamental para quem tem osteoporose. É lógico que você não vai fazer... Se você já tem um diagnóstico certo que você tem osteoporose, você não vai fazer uma atividade física de impacto, por exemplo. Você pode fazer uma musculação, que é interessante, você pode fazer um pilates, você pode fazer uma hidroginástica. São exercícios que vão estimular o osso a fixar cálcio nos ossos. Muito bom, muito bem respondido. A Viviane Pereira também mandou uma mensagem. Obrigado, Viviane. Ela está falando que sente dores constantes na coluna, diz que já fez bloqueio há um tempo e ela está perguntando se isso é indicado novamente ou se é errado.
Então, precisa entender, Viviane, qual que é a causa que está levando você a ter dor na coluna. Desculpa, a coluna, ela é uma estrutura que tem duas funções básicas. A primeira função é proteger os nervos. A segunda função é ajudar na sustentação do tronco. Então, vamos dizer, se você é magra, tudo bem. Se você é um pouco obesa, então o teu tronco vai estar mais pesado. A tua musculatura, se tiver muito flácida, abdominal e paravertebral, são duas estruturas musculares que ajudam na sustentação do tronco. E ajuda a coluna a sustentar tudo. Se a coluna está sustentando sozinha, porque a musculatura abdominal e a musculatura paravertebral elas estão flácidas, vai existir constantemente, mesmo que você tome remédios, mesmo que você faça bloqueio, vai existir constantemente problemas por estresse na coluna. Porque o disco intervertebral, que é aquele disco que fica entre uma vértebra e outra, ele vai estar pressionado pelo peso e mais a gravidade, né, que existe, vai estar pressionado e isso pode causar dor. Então, o mais importante, Viviane, é você ter o diagnóstico de por que você está com dor. Então, fazer um exame detalhado, clínico, um exame laboratorial, para ter certeza. Depois daí você vai falar se um bloqueio de novo é interessante ou não. Pode ser, não existe só um bloqueio, você pode fazer mais do que um bloqueio para você melhorar a dor, mas primeiro é importante, não é só tratar da dor, é tratar da causa que está levando você a ter dor. Então, se você continua tomando remédio, fazendo bloqueio, mas você não tira a causa que está ocasionando a tua dor, você vai ter esse ciclo sempre voltando. Isso não vai acabar nunca. Não vai acabar nunca. Carlos Eduardo Silva mandou uma mensagem pra gente também. Ele tá falando, doutor Júlio, que apareceu um calombo no punho, não sente dor, mas quando ele dobra o pulso, esse calombo aparece. O que pode ser? Então, olha... Ele deve procurar um ortopedista. Então, o que acontece é o seguinte, um calombo no punho, na maioria das vezes, é um cisto sinovial. Tá certo? O que é o cisto sinovial? A gente tem em toda a articulação, punho, cotovelo, ombro, joelho, quadril, toda a articulação tem uma membrana chamada membrana sinovial. Essa membrana sinovial, ela é responsável por formar um líquido sinovial que banha a cartilagem, é como se fosse um lubrificante. A cartilagem, quanto menos atrito tiver, menos desgaste vai ter. Então, você tem a membrana sinovial, produz um líquido sinovial, esse líquido sinovial, ele lubrifica a articulação. Então, só que nessa região do punho, se você é uma pessoa que tem, vamos dizer, muita atividade com a mão, escreve, digita, faz algum trabalho manual, faz algum trabalho no teu trabalho mesmo, na tua parte laborativa, você vai ter um atrito. Os tendões que passam aqui, os extensores, os flexores, eles passam por essa região e, dependendo do movimento, vamos dizer, um cara que vai digitar, ele vai estar fazendo com que esses tendões, eles façam uma espécie de um atrito nessa região. Que esse movimento repetitivo... É um movimento repetitivo. Às vezes, o que acontece? Essa membrana, ela começa a inflamar. Aí dá uma sinovite, que é uma inflamação de uma membrana. E ela começa a ter, então, a formar aquele líquido, em vez dela jogar só para fora, ela começa a formar dentro dela mesmo um encistamento, quer dizer, vai ter um cisto, que a gente fala que é cisto sinovial porque é da membrana sinovial. Sim. É uma coisa benigna, não é maligno, mas existe a possibilidade de começar a dar dor para você na hora de fazer o movimento, porque aumenta o atrito do tendão, pode dar uma tendinite reacional, pode dar um processo inflamatório, pode comprimir um nervinho, dependendo da posição. Muitas vezes esse cisto é ventral, perto de um nervo, como é o nervo radial, por exemplo, e pode dar alterações, vamos dizer, não só sensitivas, mas também motoras. Então o interessante aí é ter certeza que esse cisto, que isso do que você tem, que eu não tenho nenhuma informação sobre o que é essa massa, pode ser um cisto sinovial, e eu acredito que
que é uma coisa benigna, mas tem que tratar. É bom procurar o médico, né? É bom procurar o médico. A Luana Garcia Matos mandou uma mensagem pra gente, doutor Júlio. Ela disse que tem bico de papagaio, às vezes dói muito. Ela está perguntando qual o melhor tratamento, né? Até mesmo para se fazer em casa. Então, é na coluna também, né? O bico de papagaio é um nome, vamos dizer, popular, né? Esse é o nome popular. Ele é um osteófito, que é o nome científico é um osteófito que fica na beirada do corpo vertebral. É como se fosse um bico mesmo, e que às vezes um bico encontra com o outro, forma como se fosse um biquinho de papagaio, né? Então, esse bico, ele não é tão importante. O problema aí não é o bico de papagaio. Só se esse bico, essa protuberância óssea que fica na coluna, está perto de algum nervo, mas na maioria das vezes não é esse o problema. Então precisaria ver realmente se a dor dela é por causa... qual é a causa específica. Não é essa a causa do bico de papagaio. Agora, para tratar em casa, o que você tem que fazer? Coluna é uma coisa difícil, né? É uma coisa que você tem que ter vários parâmetros para entender o que está acontecendo, para depois você tratar. Mas aí você pode fazer um pouco de compressa, exercícios de alongamento, né? Ter certeza que a tua postura é uma postura boa, tanto no trabalho como em casa. Às vezes, se você está em casa fazendo as coisas de casa, você tem que estar com uma postura certa, com a coluna sempre reta, dormir de uma maneira correta também, não dormir de bruços, dormir de lado. Se você quiser colocar um travesseiro entre as pernas, para você ficar bem posicionado com a coluna retinha, assim, é o ideal. Então, esses tipos de dicas podem ser feitas no dia a dia em casa. Fazer uma compressa de água quente ou de gelo, dependendo, fazer uns exercícios de alongamento, corrigir a sua postura para ver uma televisão, no trabalho, para fazer uma coisa bem certinha. E dormir também, que a gente dorme uma média de 8 horas por dia, é 1/3 da nossa vida, tem que dormir bem. Tem que dormir então, o colchão tem que ser um colchão bom, né? Um colchão que seja firme, não precisa ser duro, mas também não pode ser mole. Então tem que ser um colchão aí de qualidade boa, uma densidade boa para poder respeitar a anatomia do corpo. Porque também muito duro é o faquir que gosta, né? Aquela coisa dura, assim. Também não... Colchão é um bom investimento. Colchão é um bom investimento. É um bom investimento. E aí você dorme bem, se você tá, a altura do travesseiro é uma altura boa, também é importante, se você vai dormir... Isso varia de pessoa para pessoa, doutor, essa altura do travesseiro? Varia porque... Tem gente que gosta mais, mas aí acaba... Então, o certo mesmo é sempre você pensar em deixar a coluna reta. Então, se você dorme de bruços, você vai deixar a coluna torta e vai estar tudo torto. Se você dorme de lado, você tem que ter... se o seu travesseiro for um travesseiro baixo, você vai ficar assim... vai ficar ruim para você. Sim. Às vezes você até joga o ombro para frente e aí você tem dor no ombro depois. Eu pego muitos pacientes no consultório com dor no ombro, porque você nota que ele... doutor, eu passo o dia, trabalho bem, faço tudo em casa, mas aí chega uma hora à noite, eu vou dormir, acordo com dor no ombro. Aí você pensa, essa posição que ele está fazendo, alguma coisa que ele está fazendo dentro da cama, no período de 8 horas, que ele tem dor, né? Então, tá ocasionando essas dores. Exatamente. Então, uma coisa... O João Gustavo mandou uma mensagem pra gente também. Como amenizar, doutor Júlio, dores de trabalhos com movimentos repetitivos? Doutor citou aqui há pouco o caso do pulso ali, né? De um telespectador. João, é o seguinte, movimentos repetitivos, você tem que fazer um pré-aquecimento antes de você trabalhar. Você tem que trabalhar aquela tua musculatura. Então você tem que alongar bastante, pré-aquecer. É a mesma coisa que um atleta. Ele vai sair um jogador de futebol, quando vai para o campo de futebol, ele já vai suando ele já teve treinamento antes, ele já teve pré-aquecimento, porque ele tem que acordar a musculatura, ele tem que alongar aquela musculatura, aquecer aquela musculatura para não ter uma distensão, para não ter um problema. A mesma coisa no trabalho. No trabalho, você não pode chegar de casa sem ter feito nada e de repente começar a fazer movimento repetitivo. Isso vai trazer para você um estresse na musculatura, e você trabalhar com aquele estresse, ele é um trabalho, é uma coisa que ruim, fatalmente, né? Vai ter alguma lesão. Então você tem que, vamos dizer, se você é uma pessoa que está numa esteira, vamos dizer, uma indústria que tem a esteira, e você tem que ficar mexendo, vai ter que fazer movimentos laterais e tudo mais. Você vai precisar, então, alongar a coluna,
coluna, alongar a musculatura abdominal, paravertebral, alongar os músculos do punho, os músculos do ombro e fazer isso não só de manhã quando você acordar, quando você chegar no trabalho e às vezes quando você tem um tempinho entre uma fase do teu trabalho e outra fase, você tem que fazer também um alongamento. Última pergunta do programa, a Fernanda Maria de Fátima, é isso? Olha que pergunta interessante, estalar dedos e as costas e o pescoço faz mal? Eu conheço uma pessoa que chega perto dela, ela começa a mexer, você ouve um barulho do pescoço, isso faz, pergunta interessante dela, doutor. O estralar, muitas vezes, se não for uma coisa assim, vamos dizer, corriqueira, que você faça toda hora, porque muitas vezes a mão tem muitas articulações, né? Os dedos, as articulações interfalangianas, entre os dedos e tudo mais, tem cartilagem ali. Então, se você ficar toda hora, plec, pode ser que tenha um engrossamento daquela cartilagem. Às vezes na coluna é até gostoso, né? Você vai fazer você tem os discos intervertebrais, que eles não são totalmente rígidos, eles são um pouco móveis até. Ele pode ter uma protrusãozinha para cá, uma para lá, e isso, de certa forma, pode ocasionar um desconforto. Muda a tua propriocepção. Porque a gente tem uma área do cérebro que é o hipocampo, que mapeia toda a nossa propriocepção. Desde pequenininho você vai jogando informações para ela e ela vai captando aquilo lá. E aí você tem essa tua propriocepção. De repente você vê que tem alguma coisa te incomodando, aí você vai fazer um movimento, faz um estalo. Isso não tem problema nenhum, fazer até às vezes bom, porque você coloca no eixo de novo aquela estrutura que estava um pouquinho tensa, às vezes uma musculatura mais tensa, você fazendo um alongamento ajuda e o estralo também. Mas fazer uma coisa constante, eu não vejo que seja muito bom. Eu quero agradecer a presença do Dr. Júlio César Falaschi, que bacana. Foi uma aula aqui, não foi uma entrevista, foi uma aula. Obrigado, viu, Dr. Júlio? É um prazer para mim. Espero que você possa voltar aqui em outra oportunidade, porque tem muito, não conseguimos responder a todos, até porque nosso tempo é curto, mas está convidado para voltar aqui em uma outra oportunidade. Eu estou à disposição. Para mim é um prazer, viu? Obrigado pela presença. Eu que agradeço. Antes de encerrar o programa, eu tenho um recado para você da Artipel. O papel da Artipel é facilitar a sua vida. Lá você encontra a maior variedade de produtos. Tem o kit da marca Texto Estabilo Boss com 15 cores por R$ 139,90. Tem também os lançamentos dos cadernos Colegial Tia Libra 2020 a partir de R$ 7,20. Você já conhece a caneta Posca? É a caneta multiuso que pode ser usada em tecidos de paredes, vidros, papéis. A Artipel quer que você faça parte desse capítulo. Bora pra lá então, hein? Assis 674, Rio de Janeiro 121. É só seguir lá no Instagram, @artipelpapelaria. Eu volto hoje às 7 horas da noite, ao vivo, com o Plantão 47. Eu fico por aqui, não é fake news, é Plantão da Tarde.